Olá, eu sou o Felipe Campos e eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho, né, cujo título é Modeling Comparison of Two Different Organic Field Effect Transistors, ou seja, modelagem e comparação de dois transistores de efeito de campo orgânico distintos, né? Um sumário rápido dessa apresentação, né? Eu vou mostrar para vocês primeiro a introdução, aonde eu apresento a motivação desse trabalho, né, as principais vantagens do OFET, em seguida a definição de OFET e suas principais características. Então eu apresento o modelo DC compacto, que é o modelo mais utilizado para o OFET. Em seguida eu apresento o modelo Strada, que foi um modelo que nós encontramos na literatura. Então eu apresento o resultado da simulação de dois OFETs utilizando o modelo Strada e, por fim, as conclusões, né? O transistor de efeito de campo orgânico, né, é um dispositivo eletrônico cuja principal característica é o fato de que sua camada semicondutora seja constituída de material semicondutor orgânico, né? Muitos materiais semicondutores orgânicos podem ser utilizados no OFET, né? Dentre eles o pentaceno, o P3HT, DNTT, o C60. Além disso, o OFET ele pode ter diversas estruturas distintas, né? Estrutura planar, estrutura vertical, estrutura dual gate, cilíndrica. E ele também pode ser fabricado através de diferentes métodos, né? Isso tudo faz com que o OFET seja um dispositivo muito versátil, pois cada alteração dessa, né, faz com que o dispositivo tenha características distintas, né, podendo ser projetado para funcionar num número muito grande de aplicações. Além disso, o dispositivo possui baixo custo, uma vez que o material orgânico tende a ser barato, e a sua fabricação é fácil, uma vez que esse material pode ser processado mesmo em temperatura ambiente. Além disso, ele pode ser fabricado em tamanho muito reduzido, né? O transistor de efeito de campo orgânico, né, como dito, ele pode ter várias estruturas, mas a estrutura mais comum e mais simples é a estrutura planar, na qual o dispositivo é construído como um filme transistor, né, um TFT, e ele é construído, portanto, em camadas, né? A primeira camada é o substrato, que não tem função elétrica, apenas a função de sustentar o dispositivo. Em seguida, nós temos a camada isolante, insulator, né, que tem a função de separar eletricamente o terminal gate ou porta da camada semicondutora, né, lembrando que o OFET é um transistor de efeito de campo, né, um dispositivo no qual a passagem de corrente é controlada pela tensão no terminal porta, né, pelo campo elétrico gerado pelo terminal porta, e não deve haver corrente elétrica entre a camada semicondutora e o terminal porta. A camada isolante garante que isso aconteça, né? Além disso, né, a camada talvez mais relevante seja a camada ativa, né, que é o SC, onde nós encontramos o semicondutor orgânico, né, e onde há a passagem de corrente, né, entre os terminais fonte e dreno. Bem, essa estrutura planar ela pode ter quatro configurações básicas, né, de acordo com o posicionamento do eletrodo porta em relação ao dispositivo e o posicionamento dos eletrodos fonte e dreno em relação à camada semicondutora, né? Então, ele pode ser um top gate ou um bottom gate, dependendo da posição da porta, ou um top contact ou bottom contact, dependendo da posição dos eletrodos em relação à camada semicondutora, né? Essas configurações diferentes, né, têm suas próprias características. Então, algumas são mais fáceis de serem fabricadas, enquanto outras apresentam desempenho melhor no mesmo dispositivo, né? Gostaria de destacar também nesse slide esse gráfico, né? O gráfico da curva de saída é um gráfico genérico para a curva de saída de um OFET, né? Eu gostaria de destacar algumas coisas nele, né? A, a primeira é que todos os valores de tensão e corrente desse gráfico são negativos. Isso se dá porque todos os OFETs utilizados nessa pesquisa são OFETs do tipo P, né? O que acontece porque materiais semicondutores orgânicos do tipo P tendem a ter mobilidade, ou melhor, têm mobilidade melhor do que a mobilidade dos materiais orgânicos do tipo N, né? E por isso é muito mais fácil você encontrar OFET fabricados do tipo P. É, Além disso, né, o OFET ele funciona em dois regimes diferentes, né, que podem ser entendidos observando essa curva, né? Então, mais facilmente olhando a curva em azul, na faixa de tensão VDS entre 0 e menos 1,5 volts, nota-se que conforme a magnitude de VDS aumenta, a magnitude da corrente de saída ID também aumenta. Então, há uma proporcionalidade entre a tensão VDS e a corrente de saída ID, né?
Por isso disse que nesse momento, né, o dispositivo está funcionando no regime linear. Agora, conforme a magnitude de VDS vai aumentando, né, chega um momento em que o aumento nessa magnitude não mais implica aumento na magnitude da corrente ID. O dispositivo está saturado e, portanto, disse que nesse momento o dispositivo está funcionando no regime de saturação. Outra coisa que eu acho importante destacar é que o OFET é um dispositivo muito semelhante ao MOSFET. Mais especificamente, né, o MOSFET do tipo acumulação. Isso significa que quando polarizado, ou seja, quando há tensão entre a fonte e o dreno, a princípio o dispositivo não conduzirá. É necessário que haja tensão na porta, né, para que o campo elétrico formado pelo terminal porta venha a acumular portadores de carga no canal semicondutor, de modo a formar uma passagem para a corrente. Então, num primeiro momento, o dispositivo não conduzirá, e conforme a magnitude da corrente VGS for aumentando, o dispositivo vai acumulando portadores de carga na camada semicondutora, e quando essa magnitude chega num valor limiar, né, uma tensão de limiar, um valor VT, o dispositivo passa a conduzir, né? Diferentemente de outros tipos de OFET, em que a tensão na porta é utilizada para reduzir a corrente, né, e fechar o canal, a tensão VGS no OFET é utilizada para abrir o canal e aumentar a corrente, né? Então, o aumento na magnitude de VGS tende a aumentar a corrente de saída, a magnitude da corrente de saída, né? Quanto à modelagem, né, por haver essa semelhança entre o MOSFET e o OFET, o primeiro modelo a ter sido desenvolvido para o OFET foi um modelo baseado nas equações tradicionais para o MOSFET, né? E esse modelo aqui foi chamado de modelo DC compacto, né? Esse modelo, embora muito utilizado, desconsidera uma série de fenômenos físicos importantes para o OFET, uma vez que ele é uma mera derivação do modelo do MOSFET, né? Nesse modelo, né, a corrente é separada em duas equações, então nós temos uma equação IDLIN para o regime linear e há uma outra equação IDSAT para o regime de saturação. Eu gostaria de destacar nessas equações, né, três parâmetros importantes, né? Primeiro, o parâmetro W e L, né, ou seja, a relação entre a largura e o comprimento do canal. Nota-se que a magnitude da corrente de saída é maior quanto maior for a relação entre W e L. E o segundo e o outro parâmetro, né, é o parâmetro mobilidade, né, o parâmetro μ, e gostaria de destacar que quanto maior a mobilidade da portadora, maior será a magnitude da corrente de saída, tanto para IDLIN quanto para IDSAT, né, em todos esses parâmetros. Como o modelo DC compacto desconsidera uma série de fenômenos importantes no OFET, né, durante a nossa pesquisa ele se mostrou insuficiente na simulação, né, na representação de diferentes OFETs, né? Então, buscando na literatura, nós encontramos o modelo Strada, né, que é um modelo que já considera aí outros fenômenos físicos, né, como, por exemplo, a dependência da mobilidade com VGS, ou seja, a mobilidade no OFET, né, ela varia de acordo com a magnitude de VGS de forma significativa, então isso é importante ser considerado. E outros fenômenos também, como a saturação imperfeita da curva de saída, né? Então, a saturação do OFET, ela altera significativamente com o comprimento do canal. Isso também é considerado pelo modelo Strada, além de outros fenômenos, né? Então, considerando esses outros fenômenos e partindo no modelo DC compacto, né? Strada chegou à equação ID above, né, que é uma equação que considera, numa única equação, nós temos o regime linear e o regime de saturação e esses fenômenos físicos que foram citados, né? Agora, o OFET ideal é um dispositivo que só vai conduzir tensão, só vai conduzir corrente, né, no momento em que a tensão VGS ultrapassa a tensão de limiar. Então, abaixo disso, a corrente seria zero. Mas no OFET real, há uma corrente de fuga, né, no momento em que você começa a aplicar mesmo tensões VGS de magnitude muito baixa, né? Essa corrente de fuga é desconsiderada pelo modelo DC compacto e é desconsiderada por vários modelos, mas o modelo Strada considera essa corrente e chama isso de, na equação ID sub, né, chamada corrente sublimiar, né? Então a gente tem a ID above, que é são as correntes acima da tensão de limiar, e o ID sub, que são as correntes abaixo da tensão de limiar, né?
no modelo final, né, o ID total é a soma de todas essas correntes e todos esses regimes de saturação é realizada. Então, no final, o modelo Strada ele consegue simular o dispositivo utilizando apenas uma equação, que é a ID total, na qual é a soma de ID acima do limiar com o ID abaixo do limiar, mediada, né, essa transição é mediada pela função tangente hiperbólica. Bem, quanto aos resultados, né, foram simulados dois OFETs utilizando o modelo Strada, né? Eu gostaria primeiro de destacar algumas características desses OFETs, né? Primeiro que ambos têm estrutura planar e são construídos na configuração Boron Gate Top Contact, né? Além disso, ambos têm o mesmo material semicondutor, o pentaceno, que é um material semicondutor orgânico do tipo P, né? E embora eles possuam materiais isolantes diferentes, né, na camada isolante, as constantes dielétricas são similares desses dispositivos, né? Apesar disso, né, há algumas diferenças entre eles, né? A primeira que eu gostaria de destacar, né, através dessa tabela, né, é a mobilidade do OFET 1, que é de 0,08, ou seja, 8 vezes maior do que a mobilidade do OFET 2, apesar de ambos utilizarem o pentaceno. Isso provavelmente se dá pelo fato de que se dá por alguma diferença na pureza do pentaceno, na qualidade do pentaceno utilizado, ou pelo método de fabricação utilizado, que também vai interferir na mobilidade, né? Além disso, gostaria de destacar a relação entre a largura e o comprimento do canal, né, WL, em que o OFET 2 tem o dobro, né, dessa relação do que o OFET 1. Bem, quanto aos resultados do OFET 1, né, primeiramente gostaria de dizer que nesse gráfico a linha é o valor simulado e os pontos são os valores experimentais. A primeira coisa que é possível notar aí é que quando a magnitude de VGS é mais baixa, né, o modelo Strada acaba divergindo dos valores experimentais. Contudo, né, com o VGS de magnitudes maiores, né, o modelo Strada foi capaz de representar satisfatoriamente este dispositivo, né? Além disso, eu gostaria de destacar as tensões e a corrente, né? A gente tem menos 25 VDS de tensão para VDS e menos 20 volts de tensão para VGS, né? E esse OFET chegou a uma corrente máxima ali de menos 12 microamperes, né? Eu gostaria de, por último, destacar a forma como a curva satura, né? Observando aí a curva azul, né? A saturação dessa curva, pois haverá divergência entre o OFET 2. No OFET 2, né, como dito, né, a primeira coisa que é possível notar é que a saturação do OFET 2 é mais suave do que o OFET 1. Isso se dá provavelmente por essa diferença na relação WL, né, como dito, a variação no comprimento do canal causa variação na saturação do dispositivo e o modelo Strada foi capaz de representar essa variação satisfatoriamente, né? Contudo, ainda em valores de magnitude mais baixos de VGS, o modelo diverge, né? Embora ele tenha conseguido representar o dispositivo satisfatoriamente em magnitude de tensões mais altas de VGS, né? Além disso, o OFET 2 ele alcançou uma corrente em magnitude maior do que o OFET 1, né? Mas foi necessário para ele usar tensões de magnitude muito elevada, né? Menos 100 volts tanto para VGS como VDS, né? Isso se dá porque a mobilidade dele é muito menor, então foi necessário ali, né, compensar isso com uma tensão maior, mostrando a importância da mobilidade, né, para o dispositivo. Bem, como conclusão, né, foi possível notar que o modelo Strada foi capaz de representar satisfatoriamente os dispositivos, né, principalmente para VGS de magnitude maiores, né? No futuro, pretendemos testar outros modelos, né, com o intuito de encontrar um modelo mais adequado para o OFET, né, e, enfim, utilizá-lo para propor um dispositivo otimizado. Bem, muito obrigado pela sua participação.